Obrigado, Rita, e obrigado mais uma vez a todos os nossos leitores que aderiram a esta mesa redonda, assim como às 9 empresas que vão dar o seu contributo sobre este tema de Workplace Solutions. São 9 empresas, junta-se à Huawei, às outras empresas que a Rita referiu. Workplace Solutions é um tema cada vez mais importante e principalmente nos últimos 2 anos. Já vinha a ser, mas nos últimos 2 anos com a pandemia tornou-se um tema super importante para todas as organizações e uma oportunidade de negócio para os parceiros. Antes de começarmos propriamente dito o fórum em si, eu vou passar à minha colega Diana Ribeiro Santos para fazer uma pequena apresentação a todos os participantes. Diana? Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Tal como foi dito anteriormente, o meu nome é Diana Ribeiro Santos e sou jornalista do IT Channel. Posto isto, pedi a todos os palestrantes que se apresentassem de forma breve e por ordem alfabética. E começava então por pedir ao Diogo Pata da WatchGuard que se apresentasse. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Diogo Pata, Sales Engineer para a WatchGuard Portugal. É um gosto de estar aqui presente. Obrigado pelo convite. Obrigada, Diogo. Francisco Machado. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Francisco Machado, sou o Solutions Architect na Huawei Portugal e gostaria de agradecer aqui o convite à IT Channel. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Francisco. João Moura da Microsoft. Bom dia a todos, o meu nome é João Moura, sou responsável pela área de negócio de Surface for Business na Microsoft Portugal e obrigado pelo convite e por se juntarem aqui a nós hoje. Obrigada. Luís Dias. Bom dia a todos, o meu nome é Luís Dias, eu sou o Sales Manager da Polo em Portugal e espero que hoje tenhamos uma sessão produtiva para todos e com a divulgação de algumas soluções que hoje em dia, como diziam, era premente o Work Solution. Obrigada. Márcio Costa da Cisco. Bom dia a todos, meu nome é Márcio Costa e eu lidero a área da colaboração na Cisco em Portugal. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Nuno Marques. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Nuno Marques, eu sou o diretor-geral da Total Store, a Rico Company. Quero aproveitar para vos dar os parabéns por mais um evento desta natureza, são sempre interessantes e a forma como se tem adaptado também a esta nova realidade. Obrigada. Nuno Reis. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Nuno Reis, represento a Ingecom, uma empresa focada essencialmente na área de cibersegurança e sou responsável pela gestão de algumas marcas na área de negócio. Obrigado. Obrigada. Dava então agora a palavra ao Ricardo Oliveira da Citrix. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Oliveira, sou o Sales Manager da Citrix em Portugal e também o meu obrigado pelo convite da IT Channel para participar deste fórum. E por último, Rui Gouveia da Lenovo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um gosto estar neste fórum aqui com todos vocês. Eu sou responsável pela área empresarial de Workplace da Lenovo em Portugal. Muito obrigada a todos. Dava então agora a palavra ao meu colega Rui Damião, que vos vai endereçar a primeira questão. Desejo-vos a todos uma boa sessão e muito obrigada. Obrigado, Diana. Vamos então começar com a primeira questão, de facto, deste fórum. 2021 foi um ano de reabertura do mercado e tudo indica que 2022 será o ano em que finalmente os colaboradores podem, de facto, voltar ao escritório. Eu começava por perguntar e começava por dirigir esta questão ao João Moura da Microsoft. Como é que foi a adoção de soluções de Workplace durante o último ano e de que maneira é que isso vai impactar o mercado em 2022? João? Obrigado, Rui. Bom, eu acho que todos temos convivido com a realidade dos confinamentos, desconfinamentos, a grande adaptação que isso exigiu às empresas, às organizações dos últimos 2 anos. Temos sentido, obviamente, um aumento da adoção deste tipo de soluções, portanto, a primeira vez, o primeiro impacto, se calhar, no primeiro confinamento por pura necessidade e, portanto, uma adoção mais rápida e também menos estruturada. Ao longo do tempo temos vindo a conviver mais com um ambiente híbrido e agora com o regresso ao escritório, cada vez mais isso será uma realidade. Nós, inclusivamente, lançámos um estudo recentemente em março, o World Trend Index, que fala sobre alguns dos dados recolhidos acerca destas novas tendências, o que é que as pessoas querem, o que é que as organizações necessitam de adaptar e, portanto, temos visto, obviamente, primeiro uma corrida, se calhar, mais a soluções de mobilidade, trabalho móvel em casa, muitos laptops, muitas organizações que conhecemos
se calhar alguns casos pessoais de pessoas que trabalhavam com desktop e ficaram impedidas de trabalhar a partir de casa, depois as componentes todas de segurança, ligações a VPNs, etc. Acho que continua a haver aqui muito espaço de progressão, agora de uma forma mais pensada, mais estruturada, e é isso que vemos, e é um bocadinho essa a conclusão que tiramos também todos. Continua a haver uma necessidade de adoção de soluções de mobilidade, obviamente, mas também começam-se a repensar os espaços daquilo que é o espaço de trabalho no escritório, como é que nós tornamos o escritório um espaço mais agradável, mais direcionado à colaboração e mais capaz de providenciar as condições para eu, por exemplo, estar a trabalhar a partir de casa e conseguir colaborar e ter a mesma experiência inclusiva com os meus colegas que estão no escritório. Portanto, vai cada vez mais haver necessidade também de modernizar o escritório, o espaço de trabalho na empresa, para que estas experiências sejam o mais inclusivas possíveis. Obrigado, João. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Rui Gouveia, da Lenovo, sobre este tema, como é que as soluções workplace impactaram no último ano, ou o impacto do último ano, como é que também vai impactar 2022. Rui? Sim, teve um impacto grande. O ano 2021 foi um ano muito intenso em termos de renovação do workplace e da procura de soluções para o workplace. A tendência é que, e as previsões apontam para que 2022 seja também um ano bastante dinâmico em termos de soluções do workplace, quer ao nível da procura, quer ao nível da oferta de soluções inovadoras que permitem endereçar alguns desafios desse regresso ao trabalho, porque é de facto, eu prevejo que o regresso aconteça em 2022, mas ainda há alguns desafios, nomeadamente alguns colaboradores que estão um pouco reticentes em regressar, por isso é preciso estas empresas, não só na componente do workplace, que criem espaços de trabalho bastante atrativos e que permite e que as pessoas sintam que conseguem ter a mesma produtividade no escritório que têm em casa, ou idealmente que é superior, que as façam regressar voluntariamente, entre aspas. É preciso alguma definição de políticas nesse aspecto, é preciso algum investimento também em renovação do posto de trabalho. Em alguns casos já foi feito, noutros não foi feito, e prevê-se que em 2022 continue esse investimento no posto de trabalho para endereçar esses desafios que o regresso ao trabalho apresenta certamente. Obrigado, Rui. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Diogo Pata, da WatchGuard. Nós vamos daqui a pouco falar mais sobre cibersegurança e sobre como é que a cibersegurança se junta ao Workplace Solutions. No entanto, eu gostava de ouvir a perspectiva do Diogo sobre como é que foi a adoção de soluções, provavelmente de cibersegurança, naturalmente, para a área de Workplace Solutions, e como é que isso vai impactar o mercado em 2022. Diogo? Olá, Rui. De facto, de uma perspectiva de cibersegurança, o que vimos, ou que assistimos, foi rapidamente o procurar a conectividade, dar as capacidades ao utilizador remoto, de facto, de poder ligar e poder aceder aos seus recursos que normalmente tinha acesso dentro de um perímetro, dentro da sua empresa. O que estamos a ver agora é o fazer evoluir, digamos, que uma política de segurança, uma melhor abordagem, não só focada em conectividade, mas realmente começamos a ver um foco em segurança, no sentido em que estamos já a pensar no momento da autenticação, como é que nos podemos proteger, de que forma é que eu consigo garantir que o dispositivo que estou a utilizar, seja ele empresarial, seja ele doméstico, e muitas vezes isto acontece, pode ser validado antes realmente de eu ter um acesso à própria empresa. É por aqui que estamos a ver cada vez mais as empresas a preocuparem-se e a estruturarem aquilo que é a sua postura de segurança, a sua política de segurança. Obrigado, Diogo. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Márcio Costa, da Cisco, sobre o mesmo tema. Como é que foi a adoção de soluções Workplace no último ano? Como é que isso vai impactar o mercado em 2022? Márcio? Obrigado. Todos nós sabemos, claro, a pandemia veio transformar tudo, um impacto muito grande no mundo. As empresas tiveram que utilizar o que tinham à mão para enviar os colaboradores para casa e que estes continuassem a ser produtivos e continuassem a ter uma evolução no negócio. Agora, durante a pandemia aprendemos muito, né? E o trabalho remoto
é diferente do trabalho híbrido. E os colaboradores agora, com o começo do regresso ao escritório, querem ter a mesma experiência que tinham em casa, a simplicidade, a flexibilidade, querem ter essa experiência também no escritório. Por isso, toda esta aprendizagem ao longo da pandemia, agora as decisões que as organizações vão tomar daqui para a frente vão ser decisões informadas e com outro impacto. Aliás, um estudo feito pela ADECO indica que 64% dos colaboradores querem ter flexibilidade, e isso vai impactar as decisões da carreira profissional no futuro. Outro estudo feito pela Dimensional Research indica que 98% das reuniões e dos eventos vão ter sempre um participante remoto. E todos os participantes, todas as reuniões têm que ser inclusivas e têm que ser produtivas. Por isso, há aqui um trabalho muito, muito grande pela frente e estamos aqui, claro, para ajudar nesse sentido. Obrigado, Márcio. Eu passo a palavra à minha colega Diana para avançarmos com a segunda pergunta. Diana? Obrigada, Rui. Como todos aqui sabem, a pandemia alterou a adoção das soluções de mobilidade e eu perguntava-vos agora se a compra destas soluções é agora mais pensada. Ricardo Oliveira, na sua perspectiva, o mercado já está consolidado? Olá, muito bom dia novamente. De facto, eu acho que nós estamos justamente nesse momento. Tivemos no início da pandemia e no início dos confinamentos uma procura mais imediata, não tão pensada a este tipo de soluções, porque havia o sentido de emergência, o sentido de resolver a situação o mais rapidamente possível, e quem já tinha um conjunto de soluções que lhes permitissem adotar planos de mobilidade, planos de contingência, de business continuity, estavam mais preparados para este tipo de situação, mas que ninguém previa, não é? Portanto, houve uma série de outras organizações com um modelo e com uma estratégia de workplace mais tradicional que foram completamente apanhadas desprevenidas e tiveram que, passo a expressão, um pouco remediar à velocidade do evento com que nos deparávamos na altura. Agora, de facto, já estamos numa fase diferente. Estamos numa fase em que temos que repensar, de facto, o posto de trabalho já numa perspectiva híbrida. Está claríssimo que a grande maioria das organizações irão trabalhar em ambiente híbrido, ou pelo menos permitirão aos utilizadores passar algum tempo nesse formato. Portanto, já nos encontramos nessa fase de consolidação, na fase em que as organizações resolveram o que tinham a resolver, umas melhor, outras pior, com alguns desafios, nomeadamente os temas da segurança, que já vamos falar de seguida. Agora sim, começa a existir uma fase de consolidação, de perceber, ok, nós passamos por este mau momento, por este momento de emergência, solucionámos como podíamos, qual é a estratégia que nós vamos definir para o nosso workplace de futuro? E aí claramente está uma oportunidade, não só para nós, fabricantes e canal, mas para as próprias organizações se reinventarem e adaptarem não só o seu modo de trabalhar a estes eventos mais dramáticos, mas também à própria aceleração do seu negócio e à forma como respondem e como se transformam digitalmente. Essa é um bocadinho a nossa visão. Obrigada, Ricardo. Pedi então o testemunho do Luís Dias sobre esta mesma realidade. Bem, como todos sabemos, a Covid-19 foi impulsionador para as alterações na forma de trabalhar. Okay? Acelerou a transformação digital, reformando todo o mundo laboral. E já há alguns anos essa parte, para ter ideia, a Poli tem este lema: o trabalho já não é num lugar em concreto, mas sim onde queremos e a que horas quisermos. E com a pandemia uma coisa é certa, o modelo de trabalho tradicional das 9 às 18 no escritório definitivamente terminou e o trabalho flexível veio para ficar, implicando essas alterações na forma de trabalharmos e veio reformular todo o mundo laboral. Julgo que a adoção por parte dos colaboradores às soluções para o Modern Workplace foi boa, porque, vejamos, ninguém deu formação a ninguém para trabalhar com o Teams ou com o Zoom, como estamos aqui a fazê-lo. Ninguém deu formação a ninguém para trabalhar a colocar um background, por exemplo, quando está numa videocall, e as pessoas rapidamente adaptaram-se e construíram o seu ecossistema por forma a poderem trabalhar de forma remota. Mas existe ainda um caminho a percorrer pelas empresas para dotarem os trabalhadores de equipamentos profissionais, porque, como dizia bem o meu colega de painel anterior, qualquer coisa já não serve.
quando foi tudo para casa, qualquer coisa servia, porque as nossas videocalls eram esporádicas. Hoje não, hoje em dia temos que estar dotados de forma de devices profissionais, o que vai impactar nas suas comunicações se não o tivermos de forma negativa. E para este ano, só para termos ideia, o vídeo no Modern Workplace será o super-herói, porque é uma ferramenta tecnológica de colaboração que desencadeia novas oportunidades de engagement a nível global. E felizmente as pessoas estão a perceber que o conceito do trabalho flexível, que veio para ficar, vão ter que alterar todo este cenário do posto de trabalho. Nós fizemos um estudo, para finalizar, em que 84% das pessoas preferem trabalhar no seu local preferido 2 vezes por semana, ok? Portanto, o escritório irá ter irá ser, digamos, um hub de colaboração muito importante, e entretanto, a aquisição dos dispositivos de comunicação neste momento já é mais ponderada, porque de facto a imagem que as empresas passam para o exterior não é somente a que se vê, mas também a que se ouve nos seus negócios, e que passa sempre pela comunicação. Não diria que o mercado está tão consolidado, mas está em crescendo, porque as empresas terão que continuar a investir em tecnologia. Obrigada, Luís, pelo seu testemunho. Passava então agora a palavra ao Nuno Reis. Obrigado, Diana. Numa perspectiva ou com a experiência que nós temos tido com o mercado, até com um enfoque grande em cibersegurança, quando pensamos em mobilidade não pensamos só nos dispositivos. Os dispositivos são uma das variáveis quando pensamos realmente nesta temática, mas imediatamente a seguir temos uma questão relativa à identidade do próprio utilizador, até porque mobilidade pode ser completamente despegada do dispositivo, portanto pode ser consumir a informação através da web, através de um portal, e portanto o dispositivo em si acaba por ao final do dia ser um pouco irrelevante na gestão de tudo isto. Portanto, nesta perspectiva mais ligada à área de segurança, aquilo que temos visto é que a mobilidade sim aumentou tremendamente, há uma preocupação com a identificação e controle destes dispositivos, atendendo à super variedade e oferta que temos hoje em dia no mercado, incluindo também alguns IoTs que são um desafio muito grande. Temos a questão das próprias credenciais, o debate eterno da gestão das passwords, do acesso à informação, mas ao final do dia aquilo que efetivamente preocupa as organizações é que efetivamente numa primeira fase seja garantida a produtividade, o negócio não pode parar, e agora sim vemos uma maior sedimentação desta experiência de 2, 3 anos, com um enfoque grande em segurança e garantir que esta produtividade continua, mas com a segurança devida e com os dados efetivamente protegidos. Obrigado. Obrigada, Nuno. Nuno Marques, na sua opinião, o mercado já está consolidado? Eu penso que o Nuno não tem o microfone ligado. Nuno Marques? Não tem o microfone ligado. Agora já tenho, correto? Agora já tem. Agora vou adiar todos outra vez, desculpa lá. Já nos tinham alertado anteriormente para estes temas altamente evoluídos que às vezes causavam estes tipos de constrangimentos. Eu peço desculpas por esta paragem, mas já estamos de volta. Eu penso que temos que olhar para esta situação de prismas completamente diferentes, porque estamos aqui todos nós somos de entidades tecnologicamente evoluídas, em que estávamos perfeitamente preparados para apanhar sustos desta natureza, não tão grandes como aqueles que apanhámos. Obviamente tivemos que fazer alterações internas, mas os nossos colegas de trabalho, todos nós, estávamos preparados para trabalhar com tecnologia, e para nós a adaptação a esta realidade não foi complicada. Agora temos muitas entidades que ainda hoje têm dificuldade em conviver com esta realidade, porque esta realidade já não se vai embora, existe e vamos ter que conseguir conviver com ela. Portanto, eu penso que ainda estamos aqui numa fase de adaptação significativa, principalmente no que toca aos temas de segurança. Não é linear, os colaboradores não estão preparados todavia em todas as empresas. Mais uma vez, temos aqui um grupo de pessoas a conversar que trabalham em empresas que tecnologicamente estão preparadas e a nível humano as suas pessoas também estão preparadas, mas esta não é a realidade do mundo. A realidade do mundo é um bocadinho mais complicada e penso que ainda estamos numa fase de aprendizagem significativa a todos os níveis, em especial, mais uma vez, na parte de cybersecurity,
queríamos falar seguramente mais à frente. Certamente que sim. Obrigada, Nuno. Francisco Machado, por último, a sua perspectiva. Olá, bom dia, novamente. A pandemia veio, sem dúvida, a acelerar a transição digital e destas soluções de mobilidade. Gostava de focar em dois tempos, ou seja, em 2020 houve uma adoção destas soluções de uma forma muito rápida, em que a preocupação era efetivamente garantir a continuidade do negócio, ou seja, houve uma adoção destas soluções de mobilidade de uma forma muito pouco pensada, pouco estruturada, mas com o objetivo claro de garantir a continuidade do negócio. Em 2022 já se passaram 2 anos, já se percebeu que efetivamente esta é uma realidade que veio ficar, a realidade, nomeadamente, por exemplo, do trabalho híbrido, e as empresas já pensam de uma forma muito mais estruturada, já fazem um planeamento muito mais sério e apostam em soluções, quer do workplace, quer de mobilidade, de uma forma muito mais consistente. Outro aspecto também evoluiu, foi as próprias soluções, que em 2020 surgiram de uma forma não prematura, mas acelerada também pela transição digital rápida, mas que passado 2 anos também são soluções que neste momento já se encontram muito mais consolidadas. O Huawei, o que nós sentimos da Huawei é que temos uma estrutura interna, um R&D, que está completamente empenhado em encontrar as melhores experiências e soluções, tanto para as organizações, parceiros e também para as suas pessoas. Obrigada, Francisco. Obrigada a todos. Dava então agora a palavra ao meu colega Rui Damião, que vos vai endereçar a terceira questão. Obrigada. Obrigado, Diana. Vamos então seguir com a próxima pergunta. E à medida que os colaboradores retornam ao trabalho presencial depois da Covid-19, as organizações têm a oportunidade de criar espaços digitais inteligentes que tragam aos colaboradores e às equipas vantagens sobre a sua experiência anterior de teletrabalho. Minha questão, e começava por dirigir a pergunta em si ao Luís da Poli, é como é que podemos tornar o escritório moderno novamente atrativo para os colaboradores? Luís? É uma boa questão. Felizmente as empresas hoje em dia estão a redesenhar-se e a reinventar os seus espaços, trazendo aquele conceito de casa feliz para dentro do escritório, tornando os espaços mais atrativos, onde as pessoas se sintam bem e investindo sempre em tecnologia de forma a manterem esta experiência de equidade. É importante hoje em dia falarmos em equidade porque temos que ter esta experiência de igualdade para quem está dentro do escritório e quem está remoto. Como dizia há pouco também o nosso colega de painel, em cada reunião que seja feita presencial no escritório, seguramente estará alguém conectado remotamente. E essa experiência de utilização que as pessoas têm que ter quando estão remotas é a experiência como se estivessem presencialmente. E os locais de trabalhos de futuro serão um ecossistema com áreas e salas que se ajustem a hábitos de trabalho para cada utilizador, mas também com necessidades diferentes para cada perfil de trabalhador. O tal estudo que eu dizia há pouco, que eu mencionei, que nós fizemos na região EMEA, que revelou que 80% dos entrevistados preferem trabalhar no seu local preferido, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, enquanto 54% preferem dividir o seu tempo de trabalho igualmente entre o escritório e o trabalho remoto. Okay? Estes dados confirmam que o escritório continuará a desempenhar o seu papel fundamental, como local de coesão, por exemplo, interação e colaboração. O escritório oferece muito maior potencial para a socialização, brainstorming e cooperação com os colegas, facilitando as reuniões presenciais. E conectando em simultâneo os colegas em trabalho remoto por meio de tecnologias avançadas, como estamos hoje aqui a ter com as câmaras e com os headsets. E então o espaço de trabalho continuará a ser o local mais apropriado para algumas tarefas. O escritório será o hub de colaboração e de comunicação e irão necessitar, que irá percorrer o propósito das necessidades específicas, com espaços dedicados para cada tipo de trabalhador, para cada perfil de trabalhador, e desta forma será sempre mais sexy e atrativo para os colaboradores também este tipo de espaço. Agora julgo que as empresas ainda têm que fazer o seu caminho, adotando os colaboradores dentro do escritório com as ferramentas profissionais, porque esta necessidade de termos equidade entre o escritório e as pessoas que estão remotas é muito importante
e então continuar a ser importante o escritório, não irá ser um escritório com os tabiques de madeira dos gabinetes, mas sim em open space, mas preparados com tecnologia para que as pessoas estejam num ambiente de open space, mas focados e concentrados com headsets com Active Noise Cancelling, com microfones de cancelamento de ruído, para poderem desempenhar o seu trabalho com a maior produtividade que as empresas assim o exigem, e em crescendo, portanto, mas vamos ter escritórios sempre muito importantes no nosso dia-a-dia, com a flexibilidade de horários. Obrigado, Luís. Eu perguntava ao João qual é que é a sua opinião, no fundo, qual é a visão da Microsoft para tornar o escritório moderno novamente atrativo para os colaboradores. João? Rui, nós curiosamente falou-se aqui, o Luís falou aqui também de tornar o escritório um espaço mais atrativo, mais, no fundo, a nossa casa, sentimos bem. Nós antes da pandemia inaugurámos um espaço novo, o nosso escritório foi reformulado, e quando fizemos o convite aos nossos parceiros, aos nossos clientes para nos visitarem, convidámos-nos para ir à casa Microsoft. Portanto, já tínhamos aqui um bocadinho esta perspectiva de o trabalho ser flexível, e o espaço onde nos encontramos com os nossos colegas fisicamente ser um espaço inclusivo não só para quem está presente, como quem se junta remotamente. E, portanto, para nós isso faz parte da cultura da empresa e é algo que vemos cada vez mais, ou seja, para além da componente tecnológica, obviamente o espaço tem de estar devidamente equipado com soluções que permitam ter uma videoconferência de qualidade, conseguir colaborar, que toda a gente tenha uma boa experiência, já se falou aqui, vídeo, voz, uma experiência segura, portanto toda a componente também que o Nuno há pouco falou, de identidade, gestão, etc., são as bases, mas no fundo a componente cultural também se veio a provar, se calhar a mais importante, antes de tudo, antes sequer de começarmos a pensar que tipo de soluções tecnológicas é que vamos colocar, e a partir daí sim, agora pensa-se mais, ou seja, de que forma é que tornamos o espaço mais inclusivo, como é que tornamos o espaço físico agradável para os nossos colaboradores, mas também como é que permitimos que quem está de fora, seja colaborador, seja um cliente, consegue ter uma boa experiência, uma experiência mais inclusiva, mais colaborativa com as nossas pessoas. E, portanto, acho que vai ser cada vez mais esta tendência, é isso que os vários estudos que já foram aqui mencionados também demonstram, é que esta é uma tendência e há ainda claramente espaço para melhoria e para modernização de muitas das nossas organizações em Portugal. Obrigado, João. Eu gostaria de ouvir também a opinião do Márcio sobre o mesmo tema. Márcio? Obrigado pela questão. Isto é uma questão muito relevante e top of mind para os líderes das organizações e das empresas, que é precisamente transformar espaços de trabalho e salas de reuniões que antes da pandemia eram vistas como espaços muito estáticos e muitos deles nem sequer tinham equipamentos de videoconferência e de colaboração, e muitos deles talvez tinham um simples telefone. Com a evolução e com as necessidades que estamos a ter hoje em dia, esta transformação destes espaços estáticos para espaços inteligentes é muito relevante. Pelo que disse também há pouco, devido à flexibilidade e à simplicidade que o utilizador quer ter quando chegar ao escritório, tanto a nível de encontrar um espaço de trabalho que esteja disponível para eu colaborar com as minhas equipas. Portanto, antes da pandemia, íamos ao escritório para trabalhar. Agora vamos ao escritório para reunirmos com pessoas, para trabalharmos em equipa. Isto muda muito. Pronto. E toda esta parte da integração dos equipamentos de colaboração com outras aplicações externas, com a inteligência artificial, eu poder interagir com o equipamento, tal como eu interajo com o meu telemóvel, com a Siri. Eu tenho uma assistente virtual, porque eu quero ter a mesma experiência que tenho na minha vida, no dia-a-dia, na minha experiência pessoal, quero ter essa mesma experiência no meu ambiente de trabalho e toda essa simplicidade. Pronto, toda a componente de integração, digamos, com as domóticas da sala, a gestão dos calendários da sala, toda a parte da analítica. Pronto, agora é muito importante perceber como é que os espaços de trabalho e as salas de reuniões estão a ser utilizadas. E todo esse conjunto de informação, insights que me podem ajudar a tomar decisões
conscientes. Isto é tudo muito importante. Pronto, e outro ponto, para terminar aqui a minha contribuição, outro ponto muito importante é a sustentabilidade e a otimização dos espaços de trabalho. Isto também é outro ponto top of mind nas organizações. É como é que eu vou otimizar os meus espaços de trabalho, tanto a nível da sustentabilidade como a nível de custos. Portanto, isto tem aqui um ponto muito, muito importante a considerar daqui para a frente. Obrigado, Márcio. Eu gostaria também de ouvir a opinião do Francisco, da Huawei. Se concorda, se discorda, qual é a sua opinião, Francisco? Eu acho que agora mais que nunca é sem dúvida necessário garantir que o escritório é um espaço atrativo para os seus colaboradores. Ou seja, os colaboradores hoje em dia no escritório têm que ter uma experiência que seja superior à experiência do teletrabalho, mas também à experiência que tinham como trabalho de escritório antes da própria pandemia. Ou seja, o colaborador passou muito tempo em casa, muitos não querem voltar, mas a verdade é que o regime híbrido é tendência, acho que já é uma certeza nos dias de hoje. E as empresas têm de saber lidar com isto, e uma das principais maneiras de conseguir tornar o escritório um espaço atrativo, reter o colaborador, fazer com que ele não veja o escritório como um sítio de trabalho, mas veja como um sítio de colaboração, de aprendizagem. Existe aqui uma série de soluções tecnológicas que podem e devem ser implementadas para garantir que o escritório seja um espaço mais agradável. Estamos a falar de soluções que, passado 2 anos com esta aceleração da transição digitais, são soluções que precisam que já contam com muita inteligência, ou seja, soluções de colaboração inteligente, ou seja, com muita inteligência artificial, como já foi falado. São soluções também que têm de ser abertas, ok? Nestes últimos 2 anos vimos a surgir bastantes soluções de colaboração de videoconferência de vários fabricantes, ou seja, estas soluções que as empresas apostam também têm de ser soluções, ecossistemas abertos, têm de ser soluções tecnológicas que permitam integrar com todas as opções disponíveis no mercado. E por último, que muitas vezes é esquecido, é quase a parte, digamos, física, ou seja, o hardware destas soluções tecnológicas também tem de ser tido em conta. Temos de ter soluções que garantam uma experiência ao colaborador fantástica. Não podemos falhar, temos numa altura que o colaborador quer ter a experiência que tem em casa, a simplicidade, a facilidade, tem de chegar ao escritório e também sentir-se quase em casa. Obrigado, Francisco. Eu, por último, gostaria de ouvir também a perspectiva do Nuno Marques sobre o tema. Nuno? Pois, eu penso que a forma, e quando olhamos para esta temática, que é muito importante para quem tem que tomar decisões, porque no fim ao resto as empresas vivem de pessoas e vivem do talento das pessoas, e para conseguirmos ter pessoas talentosas a trabalhar connosco, temos que lhe dar ferramentas para elas estarem satisfeitas e contentes. Portanto, quando olhamos para os escritórios de futuro, e hoje em dia, e eu conheço bem os da Cisco e da Microsoft, são 2 bons exemplos daquilo que estamos aqui a falar. Nós na Ricoh tentamos fazer o mesmo, temos feito uma transformação significativa em todos os locais de trabalho, pelo menos aqueles que eu conheço dentro da Europa. Existem as condições técnicas. As condições técnicas têm que ser boas, têm que se adaptar às necessidades de cada colaborador. E existem depois também as condicionantes paralelas e à volta. As pessoas têm que se sentir confortáveis. Antigamente os escritórios antigos podiam ser até muito personalizados, estávamos habituados a ver as secretárias com as fotografias, com as florzinhas, com os presentes das crianças dos dias dos pais e das mães. Tudo isso hoje em dia desapareceu. Queremos locais de trabalho muito mais práticos, muito mais atrativos e que nos permitam ser o mais produtivos possíveis. As pessoas têm que se sentir confortáveis. É fundamental. Hoje em dia, quando fazemos entrevistas e estamos a contratar pessoas, a parte do local de trabalho é uma parte importante na decisão. E nós, enquanto responsáveis das empresas, temos que ter essa preocupação também. Obrigado, Nuno. Eu passava a palavra à minha colega Diana para avançarmos com a 4ª pergunta. Diana? Obrigada, Rui. Como é do conhecimento de todos, a rápida adoção de soluções de colaboração levantou
e levanta também problemas de cibersegurança. Nuno Reis, na sua perspectiva, as organizações nacionais apostam em cibersegurança quando estão a investir em colaboração? E perguntava-lhe ainda quais é que são os grandes desafios dos clientes neste momento. Ok, obrigado, Diana, mais uma vez pela pergunta. Sim, respondendo objetivamente às questões, as organizações, pelo menos a perspectiva que nós temos é que têm uma preocupação crescente com o tema da cibersegurança, portanto isso penso que está claro para todos. No que diz respeito aos desafios, são mais do que muitos e diria que é praticamente impossível responder ou antecipar agora todos, portanto, todos os desafios com os quais nos vamos deparando, mas é possível condensar aqui 3 ou 4 perspectivas que eu acho que são denominador comum à grande maioria das organizações que estão no nosso mercado. A principal preocupação que temos assistido neste momento é termos visibilidade. Visibilidade é um fator muito importante para qualquer gestão, ou se quisermos até no caminho para garantirmos segurança de um sistema, a visibilidade e a classificação de tudo aquilo que compõe o ecossistema da organização é muito importante. Nós temos para isto aqui, e apoiado muito na experiência dos fabricantes que representamos, por exemplo, na área dos dispositivos, falou-se aqui em mobilidade, rapidamente se falou em dispositivos, portanto, tanto uma Forescout, uma Ivanti, uma Imperium, uma Medigate específica para a indústria médica, ou mesmo soluções da área industrial, neste momento trabalham muito no sentido de ter visibilidade e classificação sobre todos os sistemas, leia-se dispositivos que acedem a uma organização, passando por dispositivos tão particulares como é o caso dos IoTs ou o Operation Technology na indústria, empresas de retalho que têm equipamentos muito específicos e que também eles representam, portanto, esta mobilidade e no final do dia são uma preocupação, portanto, visibilidade sobre estes mesmos dispositivos. Segundo, a questão das identidades, quem é que opera o quê? Portanto, tem que ter identificar um utilizador para que efetivamente eu permita o acesso à minha organização, se calhar tão ou ainda mais importante do que o próprio dispositivo que o faz. Depois, a questão dos privilégios, ou seja, apesar de eu perceber quem é o utilizador, até onde é que ele pode ir, em que dados é que ele efetivamente pode tocar, que alterações pode produzir no meu sistema, e finalmente, eu diria que talvez o mais importante de tudo isto, é a gestão dos dados propriamente ditos. Independentemente se o propósito é um compliance, proteção de dados, uma norma, enfim, o que seja, os dados são efetivamente, enfim, a maior riqueza que as organizações têm. Depois de termos toda esta visibilidade, há que garantir o controle. E, portanto, isto é mais fácil dizer do que fazer, portanto, é um percurso, uma jornada, como muitos se apelidam, mas efetivamente o grande desafio que as empresas têm neste momento, porque foram postas à prova com o tema da pandemia, é dividir efetivamente estes diferentes desafios em camadas, em layers, para utilizar uma expressão mais própria da nossa indústria, e conseguirem fazer esta interligação entre estas diferentes fases, digamos assim, do processo e os objetivos que se propõem a alcançar em função do desafio que querem cumprir. Muito obrigado. Obrigada, Nuno. Diogo Pata, ainda sobre o mesmo tema, pedia-lhe agora em 2 minutos que nos desse o seu testemunho. Obrigado, Diana. Bom, a primeira pergunta, sim, claramente os clientes cada vez mais têm uma preocupação com cibersegurança, poderão estar em graus de maturação completamente distintos. E um dos nossos trabalhos é exatamente esse, é fazê-los evoluir em termos de maturação, de consciência sobre cibersegurança, adotando depois então as tais soluções que lhes vão possibilitando fazer essa evolução. E são vários os desafios, como dizia o Nuno, e muito bem, são vários os desafios que passam pelo próprio dispositivo, a gestão de risco de cada um desses dispositivos, também depois no momento de autenticação e de controle de identidades, fornecendo depois uma conectividade baseada, por exemplo, neste palavrão de um conceito de zero trust, ou de confiança zero, ou seja, nós darmos acesso ao utilizador exclusivamente àquilo que ele tem que ter acesso, quer conectividade, quer acesso depois aos dados, quer operações que possa fazer sobre esses assets. Também em termos daquilo que é a nossa rede interna, poder segmentar perfeitamente bem essa rede interna, poder dividir aquilo que são dispositivos de uma plataforma servidora para uma plataforma cliente e também os tais IoTs, reduzir a superfície de ataque. Portanto, quando falamos em vulnerabilidades, garantir que todo o nosso tipo de parque, sejam dispositivos de acesso, dispositivos de plataforma servidora, IoTs,
todos estes dispositivos de gestão têm os seus softwares atualizados, e não só aqueles softwares relacionados com o sistema operativo, mas todos os outros que gravitam à volta deste espaço de trabalho. Portanto, é bastante importante também nós podermos, e lá está, ainda que o utilizador tenha o seu user, a sua password, o seu token ou o seu outro qualquer múltiplo fator de autenticação, poder gerir e decidir quando é que esse trabalhador pode aceder àquele recurso, quando é que faz sentido, fará sentido fazê-lo a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana. Portanto, são de facto muitos os desafios que estão para dar resposta, digamos assim, e eu creio que aqui os fabricantes têm também um papel bastante importante no facultar serviços geridos que possam ajudar exatamente, quer os clientes, quer os nossos parceiros, a poder entregar um serviço avançado de cibersegurança. Obrigada, Diogo, pelo seu testemunho. Ricardo Oliveira, quais é que são então os grandes desafios dos clientes neste momento? Nós temos deparado com essa questão agora diariamente, especialmente aqui na Citrix. Nós claramente estamos a transformar cada vez mais numa empresa de cibersegurança, e muitos dos projetos que fazemos ao dia de hoje são driven pela segurança, e não já tanto, não existe uma percentagem tão expressiva relacionada com o end user experience como existia há uns anos atrás. Portanto, esta é uma realidade muito, muito presente para nós, e temos apoiado uma série de clientes neste sentido. Eu estou totalmente de acordo com aquilo que foi dito até agora pelos meus colegas de painel. A superfície de ataque mudou claramente, os ataques são direcionados de uma forma completamente distinta. Temos estes criminosos, porque não há outra expressão, a utilizarem formas distintas de atacar as nossas organizações e de se darem ao luxo de, inclusive, publicarem coisas como nós vemos no Twitter, de comprarem acessos, privilégios de administrador, coisas deste estilo. Portanto, nós temos que ter uma abordagem à segurança diferente. A gestão das identidades é claramente uma delas. O Zero Trust, sem dúvida alguma, nós temos que segmentar muito bem o que é que cada utilizador tem acesso, e mais, contextualizar, dar um contexto diferente de acesso, consoante a forma com que o utilizador se esteja a ligar. A partir de um PC corporativo, em casa, no seu PC pessoal, mas temos que ir mais além disso. Há aqui um layer que eu não posso deixar de frisar, que é a questão da própria analítica do end-user behavior. Nós podemos gerir as identidades o melhor que conseguirmos, termos a coisa o mais segmentada possível, mas se não tivermos capacidade de analisar o próprio comportamento do utilizador, começando desde o próprio acesso, em que se temos um utilizador que se liga de Lisboa todos os dias e de repente temos uma conexão, uma tentativa de conexão à nossa rede ou às nossas aplicações do mesmo suposto utilizador, mas a partir da Indonésia, bom, claro, o utilizador pode estar a viajar, mas temos que ter um cuidado adicional, temos que monitorizar o end-user behavior. Isso significa que nós vamos não só aumentar a nossa segurança e poder tomar decisões proativas do ponto de vista do bloqueio de acessos, quando fazemos essa análise comportamental, mas também significa que nós podemos não ter que deteriorar a experiência do utilizador em prol da segurança, porque podemos continuar a dar-lhe um acesso igual em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, mas sempre tendo o máximo de controle. Esta tem sido a nossa experiência, e acho que é aqui que nós, Citrix e outros fabricantes, obviamente, podemos e devemos aportar valor a toda esta nova onda de cibercrime que estamos a enfrentar. Obrigada, Ricardo. Rui Gouveia, agora numa perspectiva do dispositivo, não é? Perguntava-lhe agora quais é que são os grandes desafios dos clientes e qual é que é a sua opinião sobre este mesmo tema. Sim. A área da cibersegurança na área da colaboração não é muito distinta, as preocupações dos clientes não são muito distintas na sua base das outras áreas. O que eu sinto quando falo com os clientes é que ainda há um grande desafio, nomeadamente nos departamentos de IT, em justificar o investimento.
na definição dos budgets. Ainda é uma área sensível e que levanta alguns problemas ao IT. Depois, outra dificuldade que sinto no contacto com os clientes era, um bocadinho como dizia o Ricardo, como fazer o balanço entre a parte da segurança e a usabilidade. Este compromisso entre segurança e usabilidade ainda é um desafio para as organizações. Por outro lado, também, como medir o sucesso, por acaso, de um projeto de segurança, não é? A parte dos testes já é bastante avançada e possível. A parte da medição do sucesso ou não de um projeto de segurança ainda levanta alguns desafios. E o que os clientes dizem obviamente, é um processo contínuo, como também já disseram neste painel, é um processo muito contínuo, é uma área muito, muito complexa. O que se vê agora mais é a definição além dos planos de resiliência, dos planos de recuperação e de mitigação de eventuais ataques. Porque, obviamente, todas as organizações estão sujeitas, mais cedo ou mais tarde vão ser atacadas, e é preciso trabalhar nesses planos de recuperação quando isso acontecer. Estes serão talvez os 4 desafios que os clientes apontam mais nesta área da segurança quando falam connosco. Claro. Obrigada a todos. Para vos endereçar a próxima questão, eu passava então agora a palavra ao meu colega Rui Damião. Obrigado, Diana. Nós já falamos aqui de voltar ao escritório, mas ainda não falámos de um tema muito importante, que é a produtividade. E começava por questionar o Nuno Marques, quais é que são os desafios que as organizações vão encontrar à medida que os colaboradores voltam fisicamente ao escritório e de que maneira é que se pode garantir, então, a produtividade, que é sempre muito importante, naturalmente, dos colaboradores. Nuno? Obrigado, Rui. Eu deixava a produtividade para o final, porque dentro da complexidade da pergunta, a resposta, pelo menos do meu lado, é demasiado simples. Vamos à parte dos desafios do regresso. Eu penso que há dois grandes desafios. Um desafio meramente humano. Mais uma vez, nós enquanto empresas dependemos das pessoas. Está interligado também com a própria produtividade depois das pessoas. Um colaborador que se sinta confortável a fazer o seu trabalho é um garante de produtividade completamente distinto de um colaborador que não se sente dessa forma. Portanto, no regresso aos escritórios, temos que nos preocupar enquanto empresas em garantir que o colaborador vai encontrar um espaço atrativo e que o deixe minimamente satisfeito, porque vamos lá ver, as pessoas com este ter que trabalhar remotamente e trabalhar de casa, há muito boa gente, como nós sabemos, que nem o pijama despia, quer dizer, acordavam de manhã, trabalhavam de pijama e estavam felizes e contentes. Eu não sei sequer se tomavam banho por semana, mas é igual ao litro, não interessa, até porque pelo computador a questão dos odores não se transmite, mas o que é um facto é que as pessoas passaram a viver de uma forma completamente distinta e a gostar dessa forma de viver. O regresso ao escritório vai voltar a recondicionar toda esta forma de pensar, toda esta forma de estar. Vivemos mais uma vez, vivemos numa área que é muito pouco conservadora relativamente à forma de vestir, mas nós sabemos que até na forma como nos vestimos e nos arranjamos, durante estes últimos 2 anos, mudou substancialmente. Eu tenho dezenas de gravatas em casa que há 3 anos que não uso, imagino que alguns de vocês também. Portanto, toda esta transformação a nível humana causou uma forma de pensar nas pessoas que nós, enquanto empresas, temos que nos preocupar quando pensamos nos regressos delas ao escritório. Já nem vou falar nas questões financeiras, obviamente, em toda a poupança de combustíveis, de transportes, de alimentação. Portanto, esta é uma realidade com a qual nós, nas empresas e responsáveis das empresas, nos temos que preocupar quando recebemos os nossos colaboradores. É um desafio muito grande. Depois, todas as questões técnicas, já temos conversado, os colegas que interviram anteriormente, todas estas questões ligadas com a parte da segurança, as condições reais nos escritórios, portanto, toda esta parte de condições físicas
que temos que garantir que nos escritórios existam com esta nova realidade de trabalhar. Estes são os 2 grandes desafios para mim com o regresso das pessoas aos escritórios. Depois, no que toca à produtividade, Rui, eu, se calhar pela idade que tenho, já vou com uma idade um bocadinho avançada, eu no que toca à produtividade, desde que me recordo e desde que pude tomar essas decisões, as coisas são muito simples, ou seja, as pessoas têm que estar interligadas com a companhia. As pessoas têm que sentir que a sua produtividade está relacionada diretamente com aquilo que lhes toca ao final do mês. E que os resultados das companhias têm que estar indexadas a isso também. Portanto, quando fazemos entrevistas, temos que conseguir perceber até onde é que as pessoas conseguem ir ou não. Todos nós queremos pessoas totalmente envolvidas com a companhia. Portanto, a questão da produtividade, na minha ótica, obviamente, e admito estar totalmente errado, não tem que ver com esta nova realidade, tem que ver com as pessoas, com a forma como a empresa consegue transmitir às pessoas a sua importância e a necessidade das pessoas estarem envolvidas e comprometidas, e a partir daí vem a produtividade, vem atrás. Portanto, tem muito mais a ver com as pessoas do que propriamente com esta realidade atual. Portanto, eu acredito profundamente que a produtividade tem que ser dividida entre os 2 lados. É um bocado como falávamos há bocado do banho, quer dizer, o banho a gente sabe que isto temos que tomar todos os dias, é uma questão de princípio. Portanto, a questão do compromisso das pessoas com a empresa tem que partir das pessoas. E obviamente que as empresas têm que dar condições às pessoas para as pessoas se sentirem interligadas com a empresa também. Portanto, relativamente à produtividade, eu não consigo ver grandes diferenças na realidade hoje em dia com a realidade há 20 anos, há 10 ou há 15 anos atrás. Obrigado, Nuno. Eu dirigi a mesma pergunta ao Ricardo, da Citrix, e de que maneira é que se pode garantir a produtividade dos colaboradores e como é que as organizações, quais são os desafios que as organizações vão encontrar com o regresso dos colaboradores ao escritório. Ricardo? Bom, eu não posso deixar em primeira instância de concordar com grande parte daquilo que o Nuno disse. A produtividade começa com a cultura que nós criamos nas nossas organizações, na forma como nós vamos buscar o talento que queremos para a nossa organização, mas para mim talento não são skills técnicos só. Talento trata-se justamente de capacidade de criar esta cultura dentro das nossas organizações e termos um ambiente o mais homogéneo e o mais interligado possível com aquilo que são as dinâmicas da nossa companhia. Nós, como companhia, claro, temos que adotar ferramentas que possam, de facto, permitir uma maior produtividade aos utilizadores. Para mim, na minha ótica, sim, isso mudou especialmente não só com o advento da pandemia, mas também com a questão de que temos uma nova geração a entrar pelas nossas organizações de dentro, peço desculpa, uma geração que quer outras coisas, que espera outro tipo de benefícios e de regalias que as organizações lhes dão. Uma delas é claramente a mobilidade, e eu acho que isso, não é a questão da mobilidade per si, mas é a forma como nós, a organização, disponibilizamos o acesso às aplicações e aos dados para o utilizador trabalhar. Portanto, resumindo, como é que eu acho que nós podemos ser mais produtivos? Eu acho que se nos encontramos nesta nova forma de trabalhar, uma forma de trabalhar híbrida, o que nós temos de nos concentrar é de dar sempre a mesma experiência ao utilizador. Eu, como utilizador, e no meu caso concreto, que trabalho 90% do tempo a partir de casa, eu quero ter a capacidade de sair de casa, ir a uma reunião, ir ao meu escritório, etc., e eu ter sempre a mesma capacidade e sempre a mesma performance a aceder às minhas aplicações, aos meus ficheiros, com total segurança. No limite de, inclusive, poder simplesmente deixar o meu computador em casa e, quando vou ao escritório, ligar o meu telefone a um ecrã, a um teclado, com uma dock, algo do género, e poder trabalhar exatamente no mesmo ambiente que eu deixei em sleep mode em casa. Eu quero pegar no meu tablet, ir para uma reunião e abrir as minhas aplicações exatamente no sítio onde as deixei. Isto permite um incremento de produtividade enorme.
E depois existem também todas as questões de automação, a capacidade de nós podermos criar automatismos dentro ou com as aplicações que nós já utilizamos ao dia de hoje e também poder permitir ao utilizador, naquelas suas tarefas mais rotineiras, mais de dia a dia, se as pudermos automatizar de alguma forma, interligando-as com as aplicações que temos no core do nosso negócio, também isso poderá permitir-nos focar mais tempo a nós enquanto utilizadores para aquilo que nós somos contratados, que é basicamente utilizar a nossa inteligência e os nossos skills técnicos para fazer algo que não pode ser automatizado e que requer inteligência humana. Portanto, eu apostaria um bocadinho por estes dois pontos como sendo os grandes enablers da produtividade no mundo de trabalho híbrido, ao dia de hoje. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de ouvir também o Diogo nesta questão, mas aqui naturalmente com uma pequena alteração, não tanto sobre a produtividade, mas sim sobre os desafios, porque algum desses desafios que as organizações vão encontrar tem a ver com a cibersegurança. Eu aproveito aqui a questão de um leitor sobre a segurança física, neste caso, qual é a opinião e ideias da segurança física dos dispositivos corporativos com o workplace híbrido e com a possibilidade do dispositivo mover com maior frequência fora de espaços seguros, como por exemplo espaços públicos, e o risco de furto e possibilidade de data breach aumenta. Diogo, qual é a sua opinião? Bom, eu iria exatamente começar por aí, ou seja, eu creio que cada vez mais o desafio é que o dispositivo esteja sempre seguro, independentemente de onde é que ele se conecta. Portanto, voltar ao escritório, continuar a trabalhar de casa, ligar-me num ponto público de Wi-Fi, acaba por ser o desafio que temos em mãos para garantir exatamente o mesmo nível, por um lado, de acessibilidade, de produtividade, como estavam bem a falar, e ao mesmo tempo de segurança. Existe também aqui um estigma por parte do utilizador sempre que falamos em segurança. Estamos ou a limitar a performance que tem no seu dispositivo, ou estamos a aumentar aqui os passos que tem que dar até realmente ter acesso aos seus recursos, e de facto tudo isto ao dia de hoje pode ser otimizado. Nós podemos ter aqui tecnologia que nos ajuda a fazer uma autenticação, seja no dispositivo, seja numa aplicação, com os tais múltiplos fatores de autenticação e a seguir ter single sign-on para um conjunto de aplicações que eu posso estar a publicar. Em termos de dispositivo, é essencial nós podermos garantir que ele é saudável de um ponto de vista de cibersegurança, ou seja, que ele tem as camadas de proteção suficientes para se poder ligar aos nossos recursos, aos nossos assets, poder garantir que de facto não tem ali vulnerabilidades, ou seja, está a utilizar uma plataforma, está a utilizar software que está atualizado e poder de facto, mais uma vez, e é um ponto essencial ao dia de hoje, sempre que estivermos a aceder ou a publicar qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de acesso, é essencial garantir que essa autenticação, esse momento de identificação do utilizador é feito de uma forma segura e assertiva, acima de tudo. Portanto, eu creio que estes são os desafios essenciais. Cada vez mais eu pessoalmente e dentro da WatchGuard olhamos para não um perímetro local, mas sim uma unificação destas comunicações, destes recursos que são cada vez mais publicados através da web e que, portanto, nós temos que garantir que cada um dos nossos dispositivos, sejam eles quais forem, estão conectados aos nossos recursos de uma forma perfeitamente segura. Obrigado, Diogo. Antes de passar a palavra à minha colega Diana, eu gostaria de convidar o Nuno Reis da Ingecom a responder também a esta questão do nosso leitor através do Q&A, até porque a Ingecom é um distribuidor especializado em cibersegurança e que acredito que terá algo para dizer sobre esta questão. Eu volto a repetir, Nuno, qual a opinião e as ideias da segurança física dos dispositivos corporativos, com o workplace híbrido e com a possibilidade do dispositivo mover com maior frequência fora de espaços seguros, como espaços públicos, o risco de furto e possibilidade de data breach aumenta. Nuno? Obrigado, Rui, pela questão. Eu estava a ver com atenção aqui também o Q&A. Isto é uma pergunta, eu diria, recorrente por parte de alguns clientes e até parceiros, de forma muito objetiva, e sabem, dentro do portfólio da Ingecom existem variedíssimos fabricantes
Um deles vai pelo nome de Ivanti, que tem precisamente soluções para endereçar a componente da mobilidade, mas mais do que isso, toda a gestão daquilo que é o endpoint, Unified Endpoint Management, com soluções como Mobile Iron, por exemplo, que responde exatamente a isto. Ou seja, ponto número 1, termos capacidade de controlar o dispositivo, e aqui há algumas variantes que aparecem recorrentemente e que já agora também isto podia se transformar até aqui num diálogo. O dispositivo é da companhia, é da organização ou é um dispositivo pessoal, porque muitas das vezes acontece isto. Eu tenho o meu telemóvel, digamos assim, mas estou aqui a receber e-mail da empresa. Portanto, perceber se é um dispositivo corporativo ou pessoal, e nesta ótica trazer logo aqui o conceito de container, ou seja, o que é o espaço profissional e o que é o espaço pessoal dentro do próprio dispositivo. Daqui para a frente, focar essencialmente na proteção e na regulação deste espaço profissional. Todas as aplicações que aqui correm, todos os dados que estão transacionados, inclusivamente até a geografia onde este dispositivo está a ser utilizado, a questão que era aqui levantada relativamente à perda, ao furto, etc. No final do dia, aquilo que eu quero ter a garantia e a certeza de que os dados da organização estão seguros, mais se calhar até do que o próprio dispositivo. E, portanto, é com este tipo de soluções que nós endereçamos estas necessidades e, portanto, é uma questão que, do ponto de vista de desafios, até seria das mais simples de resolver numa perspectiva de cibersegurança. Não esquecendo, claro está, toda a componente de conectividade, mas essa é transversal, não só ao tema aqui da mobilidade, mas muitos outros. Obrigado. Obrigado, Nuno. Passo então a palavra à minha colega Diana para avançarmos com a sexta pergunta. Diana? Obrigada, Rui. Já falámos aqui várias vezes hoje sobre o trabalho híbrido e eu perguntava agora ao Rui Gouveia como é que os dispositivos se estão a adaptar a esta realidade de trabalho híbrido. Obrigado, Diana, pela pergunta. Penso que aqui é a chave, já foi referido várias vezes, mas não quero mais reforçar. A chave aqui é melhorar a experiência do utilizador. Que melhorar depois a produtividade, que foi falado há pouco, mas que também, obviamente, será o ideal para se ajustar este trabalho híbrido. Eu ontem falava com um cliente e ele dizia-me que na empresa dele estavam a começar a utilizar nas calls avatares para substituir a imagem de vídeo live da pessoa. E eu achei a solução interessante, não conhecia. E penso que cada vez mais nós, na Lenovo, já temos algumas soluções de inteligência artificial incorporadas nos dispositivos que melhoram esta questão do trabalho híbrido. Mas cada vez mais esta inteligência artificial está a aparecer nos dispositivos, nomeadamente no nosso caso, e que ajudam a aumentar a produtividade e a facilitar o trabalho híbrido. Por exemplo, nós nos dispositivos conseguimos já dar alertas aos utilizadores para descansarem os olhos, porque estão a trabalhar muito tempo em frente ao ecrã, para olharem para um objeto distante, para corrigirem a sua postura na secretária, por exemplo. Fazemos dispositivos que protegem os olhos da emissão de luz azuis. Na parte da inteligência artificial temos também um software e esta categoria de software está a crescer muito, que tem precisamente a ver com esta melhoria da experiência do utilizador. Nós temos um software que se chama o Novo Device Intelligence, que no fundo faz uma gestão preditiva e proativa do desempenho e do estado de funcionamento dos meus PCs que tenho instalados na empresa, e a ideia é providenciar precisamente insights que vão permitir melhorar a produtividade, diminuir o downtime, diminuir aqueles ecrãs azuis, falhas de hardware, etc., melhorar o desempenho de aplicações e aumentar a produtividade. Além disso, já não tão recentemente, mas mesmo antes da pandemia, a tendência para o workplace era um ambiente de trabalho muito mais clean, muito mais agradável para o utilizador, que com a diminuição de cabos em cima das mesas, com a utilização de monitores maiores, com docking station incorporada, que precisamente facilitassem essa mobilidade, ou seja, o utilizador trabalha 2 dias em casa, regressa ao escritório para trabalhar 3 dias, não precisa de andar com carregador, docking stations, etc. Chega ao escritório, liga o cabo e está pronto a produzir.
Além disso, lançamos também dispositivos novos, né, que possibilitam a realidade do trabalho híbrido, nomeadamente um PC com arquitetura ARM, que vai permitir uma autonomia muito grande, mais de 35 horas de autonomia real, precisamente porque tem uma arquitetura diferente, não é? Semelhante aos telemóveis, num ambiente de Windows. Permite também estarmos sempre conectados com 5G, permite que o acordar do PC seja feito de uma forma muito mais rápida, precisamente para permitir essa mobilidade e essa gestão do meu tempo. Temos também tecnologia que dentro dos dispositivos vai aumentar a autonomia, vai gerir o consumo consoante os perfis de utilização, dispositivos cada vez mais leves que permitem a mobilidade, ecrãs com um aproveitamento cada vez maior do chassi, do formato 16x10, por exemplo, que torna os ecrãs maiores dentro de um chassi ainda leve. A parte da colaboração, obviamente, que é muito importante nos dispositivos para esta realidade do trabalho híbrido, com a introdução de câmaras Full HD, com algumas tecnologias de áudio também, de redução de cancelamento de ruído, ecrãs mais brilhantes, para que possamos trabalhar em qualquer espaço com bastante luminosidade, por exemplo, e alguns mecanismos de segurança que nos permitem, por exemplo, trabalhar em ambientes públicos com zonas de trabalho isoladas, que me vão proteger mais, com tecnologias que evitam que alguém esteja ao meu lado e olhar para o meu ecrã e ele automaticamente o PC sabe que alguém está a olhar para o meu ecrã e limita o ângulo de visão ao próprio utilizador. Comunicações mais rápidas, Wi-Fi 6E, 5G, todas essas tecnologias aplicadas aos dispositivos permitem ou facilitam esta nova realidade de trabalho híbrido, como já aqui foi dito, que é uma certeza veio para ficar. Obrigada, Rui. Eu dava então agora a palavra ao João Moura. Obrigado, Diana. Bom, aqui um bocadinho também alinhado com aquilo que o Rui disse, portanto, tudo aquilo que são as adaptações a esta nova realidade de uma necessidade superior de mobilidade, portanto, o híbrido também traz essa mobilidade. Nós temos o escritório em casa e no trabalho, termos de facto as ferramentas que sejam mais leves, que permitam uma melhor colaboração e criatividade, soluções de sala também para a parte do escritório empresarial, e depois obviamente aquilo que o Rui também referiu, qualidade na imagem, no som, podemos fazer as conference calls com o maior conforto possível, sem necessidade, por exemplo, de mais acessórios, aí temos essa experiência única em casa ou no trabalho. E depois obviamente aquilo que são desenvolvimento de soluções de inteligência artificial também no próprio equipamento, e aqui falamos de equipamento mais de sala, exemplo de soluções como um Surface Hub, por exemplo, em que a câmara permita fazer tracking da pessoa que está a falar numa sala e, portanto, tornar também mais imersiva essa experiência. Por outro lado, obviamente que tudo o que é componente de segurança, e já falámos, há pouco o Diogo falava um bocadinho na visão holística da segurança, ter a componente de identidade, da monitorização, mas também ao nível do hardware, e conseguimos fazer uma gestão mais eficaz do parque, mais facilitada, ferramentas como o Endpoint Manager, por exemplo, permitirem gerir mais ao pormenor, saber o que é que se passa com o nosso parque informático, saber o que é que os nossos dispositivos, para que é que eles estão a ser utilizados, estão devidamente atualizados, se ao nível do firmware também, e esta é uma componente que muitas vezes as organizações tendem a deixar um bocadinho para trás pela sua complexidade, facilitarmos a atualização também do firmware. Por exemplo, no Surface é possível fazer isso através do Windows Update, portanto empurrar updates de firmware regularmente, e portanto esta componente da segurança também no próprio hardware tornou-se cada vez mais premente e faz parte cada vez mais da nossa realidade hoje em dia. Obrigada, João. Márcio Costa, como é que os dispositivos estão então a adaptar a esta nova realidade? Esta pergunta foca precisamente no ponto certo, que é os dispositivos estão-se a adaptar
aos utilizadores, à realidade que vivemos. Não é o contrário. Não sou eu o utilizador que me tem que adaptar ao dispositivo e tem que estar a pensar o que é que eu estou ali a utilizar. E as plataformas têm que ser abertas e tem que haver aqui interoperabilidade entre vários mundos, ok? Dou-vos o exemplo da Cisco. Pronto, a nossa ferramenta de colaboração, claro, é o Webex. Por exemplo, neste momento estou aqui numa sessão Zoom e todos nós, no nosso PC, instalamos qualquer aplicação e utilizamos no dia a dia, somos convidados para reuniões em várias plataformas. E eu em casa, claro, no nosso PC podemos instalar qualquer aplicação. Quando eu chego ao escritório, quero ter a mesma experiência. Quero ir para uma sala de reuniões, quero colaborar com a minha equipa e ter a mesma experiência. Não tenho que estar a pensar qual é a plataforma que estou a utilizar. Tenho um sistema de colaboração inteligente que se adapta às minhas necessidades. Com a interoperabilidade, com toda a simplicidade, eu utilizo aquele espaço de trabalho. Isto leva aqui a outro ponto, que é o ponto da inteligência artificial e das integrações. Do ponto de vista da inteligência artificial, dou-vos o exemplo de uma tecnologia que utilizamos para remover o ruído. Temos algoritmos altamente evoluídos para remover o ruído das sessões de colaboração, das sessões das reuniões. Isso é muito importante. Garantir a qualidade de uma reunião nos dias que correm, numa reunião híbrida, é muito importante. Antes, se calhar, não se pensava muito nisto. Se houvesse uma falha no vídeo ou no áudio, era ok. Agora não é ok. Isto tem que funcionar sempre e tem que ter alta qualidade. E é o end user, e dependendo, cada organização tem as suas ferramentas, tem as suas áreas de negócio, tem os seus workflows. Cada organização é diferente e cada organização utiliza as suas aplicações. E as aplicações, ao fim do dia, os workflows têm que ser otimizados e têm que funcionar de uma forma muito fluida. Pronto, e a parte das integrações é um tema muito relevante. Se eu estou a utilizar uma aplicação no meu PC, por exemplo, uma aplicação de whiteboarding, no meu PC, eu quero ir para um espaço de trabalho, um espaço de colaboração e quero continuar a utilizar a mesma aplicação de uma forma simples, ok? Do ponto de vista do IT, isto também é muito relevante. É muito relevante, tanto a nível da segurança, e já foi aqui mencionado várias vezes, o tema da segurança é muito importante, e no caso da Cisco, a segurança está no nosso DNA. Não comprometemos a experiência do utilizador por causa da segurança, a experiência do utilizador está lá e a segurança está integrada. O tema da gestão do espaço de trabalho e da gestão de todos estes equipamentos é outro tema muito relevante. E o IT também quer simplicidade, tal como o end user quer simplicidade, o IT também o quer. Pronto. E otimizar tudo isto e que isto esteja tudo orquestrado entre si de uma forma simples é muito relevante nos dias que correm. Obrigada, Márcio. Eu passava então agora a palavra ao Francisco Machado. Nós, o Huawei, consideramos que o principal desafio em esta adaptação dos dispositivos à realidade de trabalho híbrido prende-se com o facto de o utilizador, quer em casa, quer no escritório, quer ter uma experiência boa e também é necessário garantir a produtividade. Eu acho que os dispositivos evoluíram nestes últimos 2 anos em 3 vetores, principalmente. No vetor da inteligência, temos dispositivos muito mais inteligentes e munidos de inteligência artificial. Temos ecossistemas muito mais abertos, como falamos agora, e têm de ser abertos, ok? Têm de ser ecossistemas que permitam a integração com diversas plataformas e também nunca nos podemos esquecer da parte de hardware, têm de ser equipamentos robustos e que garantam um desempenho e que garantam uma experiência agradável. O Huawei, enquanto soluções, temos soluções quer na parte das redes, que é a gênese da Huawei, do Wi-Fi, ou seja, escritórios Wi-Fi 6, com cobertura total, com o roaming inteligente, ou seja, eu posso estar no meu escritório, trabalhar a minha secretária, dirijo-me para uma sala de reuniões, não tenho de estar a ligar-me a uma rede diferente, é tudo de uma forma contínua para garantir a continuidade do trabalho e da produtividade. E também temos soluções na parte do terminal de escritório, que foi algo que também já foi falado aqui pelos meus colegas. Nossa solução, neste caso é o ID Hub, é uma solução all-in-one que integra a parte do whiteboard
projeção HD sem fios e também videoconferência. Estamos a falar de uma solução que se encaixa perfeitamente nisto que é o regime híbrido, ok? Muitas vezes, ou seja, no trabalho local é um equipamento que serve, que aumenta sem dúvida a colaboração e produtividade dos trabalhadores, a partir da questão do whiteboard, a partir da projeção sem fios e da capacidade que eu tenho de, numa discussão, numa troca de ideias, num brainstorming com os meus colegas, partilhar as notas que eu faço, que eu tiro dessa reunião de uma forma fácil, simples, quer através de um QR Code ou então através do e-mail. No registro híbrido entra um fator novo, que é a parte da videoconferência, e aqui, tocando nos 3 vetores que eu falei há um bocado, temos a inteligência artificial na parte, por exemplo, da câmara e dos microfones lineares, temos funcionalidades como o speaker tracking, mas também na questão do som, que é o acoustic baffle, que cria uma espécie de túnel de som que corta todo o som exterior a esse túnel, nomeadamente, por exemplo, quando estamos a falar de escritórios open space e o barulho é um constante problema. No outro ponto, que é ecossistemas abertos, ou seja, o nosso IDE é um equipamento completamente aberto e completamente disponível para a integração com múltiplas plataformas terceiros. Neste caso, estamos a falar aqui, por exemplo, do Teams, da WebEx, ou por exemplo também do Zoom, que é onde estamos aqui a ter este debate, mas também na parte do hardware, ou seja, nós além desta parte da inteligência, além desta parte da integração, também temos um hardware robusto, muito aquilo que é, ou seja, uma câmera 4K, muito aquilo que é a imagem dos telemóveis da Huawei, por exemplo, e aquilo que também é as nossas soluções anteriores de colaboração inteligente, nomeadamente, por exemplo, os endpoints de videoconferência. Ou seja, estamos a falar de um dispositivo que efetivamente torna simples esta interação entre os trabalhadores, quer locais, quer em casa, e que torna a experiência muito mais agradável, por exemplo, na questão da videoconferência para quem está em casa, quase como se estivesse também presente no escritório com os seus colegas. Obrigada, Francisco. Luís Dias, em 2 minutos, pedi-lhe agora a sua opinião sobre esta mesma realidade. Muito obrigado. Sim, já foi aqui falado, portanto, o colaborador pretende ter a mesma experiência, a mesma facilidade de uso nas suas comunicações, estando em casa ou no escritório. Com a massificação das plataformas da cloud, como já mencionámos também, os colaboradores não pretendem nada complexo, bem como o IT também, que quer soluções simples na gestão, tanto remota e user-friendly para todos. Isto vai trazer mudanças significativas também em termos de investimento em soluções tecnológicas colaborativas, como as câmaras de inteligência artificial que já se falou há pouco, tem-se falado, e eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho uma câmara dessas, da Poly, em que ela faz toda esta gestão automática, portanto, isto torna a minha reunião e a nossa conversa muito mais dinâmica e interativa, e isto é a leitura que a câmara faz, a ótica é da inteligência artificial, em que me permite seguir e fazer todo este acompanhamento. Isto faz com que nós estejamos dentro de uma sala, mas que seja mais interativa e que capte a atenção das pessoas do outro lado. Bem como os headsets, que também já foram falados, com cancelamento de ruído ambiente e com Active Noise Cancelling, para que o utilizador esteja mais imersivo e focado exclusivamente na sua conversa. A falta destas tecnologias não afeta somente, portanto, a capacidade do colaborador em poder concentrar-se, mas também a comunicação, tanto em chamada como no vídeo. A comunicação e a interação têm de fluir como se estivéssemos todos no mesmo espaço e sem este tipo de dispositivos é impossível. Okay? Eu costumo dar o exemplo meu, e já se falou também, e falámos na questão dos headsets, para as pessoas poderem estar focadas e concentradas. Eu tenho aqui, vou fazer mais uma demo, já fiz uma demo com o vídeo, eu tenho aqui um secador de cabelo, vão reparar que ele está a funcionar, ok? Porque está a fazer muito ruído, e eu continuo a interagir com vocês, mesmo estando a secar o cabelo. O que é que isto faz? Qualquer funcionário, qualquer colaborador que esteja numa esplanada, em modo híbrido, em casa, em qualquer local onde o ruído ambiente, portanto, pode ser perturbador, com todos estes dispositivos ajudam a comunicação no modelo híbrido. Mas se repararmos, 100% dos trabalhadores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Todos somos pessoas. Enquanto as empresas não perceberem isso e não dotarem, não atribuírem ferramentas profissionais às pessoas, tudo isso vai refletir na produtividade, já foi aqui mencionada, dos colaboradores que, consequentemente, nas empresas, que procuram hoje cada vez soluções que permitam gerar cada vez mais colaboração, mais criatividade à distância. E é isto que nós fazemos, que ajude a organizar chamadas ou videocalls também com uma qualidade superior
sendo capazes de gerar estas interações que sejam mais frutíferas e eficazes. E só assim se aumenta a produtividade que se falou há pouco dos colaboradores neste conceito de trabalho híbrido. Obrigada, Luís. Nuno Reis, como é que os dispositivos se estão a adaptar então a esta nova realidade? Bom, já foram dados aqui alguns exemplos. Desde uma perspectiva de cibersegurança, aquilo que temos observado é que há um overlap relativamente grande das funcionalidades que os dispositivos trazem hoje em dia. Ou seja, eu estava habituado, digamos aqui, vezes sem conta, o exemplo destas conferências, não é? Onde eu preciso de um dispositivo que, entre outras coisas, tenha uma câmara e tenha efetivamente um microfone. Numa perspectiva de cibersegurança, portanto, são dados que estão a ser recolhidos, são dispositivos que captam imagem, são dispositivos que captam som, e eu quero fazer isto a partir do meu PC, quero fazer isto a partir do meu tablet, quero fazer isto a partir do meu telemóvel, e, portanto, para quem gera a organização e para quem gera uma infraestrutura, eu de repente passei a ter um elemento de recolha de imagem e de som, entre outros, porque os exemplos aqui poderiam ser variedíssimos, para de repente, por um utilizador, passei a ter 3 dispositivos que têm esta capacidade. E, portanto, com a entrada destes dispositivos que têm muito mais capacidade portanto, e mais funcionalidade dentro de uma organização, naturalmente que o risco aumenta. Falou-se há pouco da superfície de ataque. A superfície de ataque é composta não só pelo número de dispositivos que compõem uma determinada organização, mas também pelas capacidades que estes próprios dispositivos têm. E, portanto, à medida que vamos aumentando estas funcionalidades, naturalmente quem tem o desafio de garantir um parque seguro vê efetivamente este desafio ser aumentado exponencialmente. Obrigada, Nuno, pelo seu testemunho. Obrigada a nós. Para vos fazer aquela que será a última questão, eu passava agora a palavra ao meu colega Rui Damião. Obrigado, Diana. Vamos então, sim, para aquela que é tradicionalmente a última questão, que é dar a oportunidade aos fabricantes de passar a sua mensagem para os parceiros, sejam os atuais, sejam o futuro. Nós vamos dirigir esta questão a todas as empresas, pela ordem alfabética da empresa. E vamos, portanto, começar com o Márcio, da Cisco. Márcio, quais são as oportunidades para os parceiros na área de Workplace Solutions? Obrigado pela questão. Eu diria que as oportunidades são magníficas e acho que aí todos concordam comigo. Vivemos numa era muito dinâmica e os nossos parceiros são a chave essencial para o sucesso do negócio de todos, ok? É importante nós focarmos nos negócios, nos business outcomes das organizações, dos nossos clientes, e utilizarem o que há de melhor na tecnologia, okay, para criarem a melhor experiência para as organizações e otimizarem os workflows e tudo mais. Por isso, uma área muito importante, eu deixava aqui uma nota nesse sentido, que é a área das integrações e da orquestração de serviços, o desenvolvimento de software, a interoperabilidade, utilizar plataformas abertas, a utilização das APIs, pronto, isto são tudo um conjunto de funções críticas para a customização. Como disse, como estamos numa época muito dinâmica, muitas aplicações a surgirem, são componentes muito importantes para os nossos parceiros serem também bem-sucedidos nesta área. Por isso, eu deixaria aqui esse ponto e mais uma vez agradecer a oportunidade da IT Channel e a participação de todos nesta sessão, neste fórum. Obrigado. Obrigado, Márcio. Ricardo, da Citrix, em 1 minuto, quais é que são as oportunidades para os parceiros na área de Workplace Solutions? Bom, eu se calhar diria num minuto que se calhar a melhor recomendação que poderia deixar de alguém que, tal como muitos dos meus colegas aqui presentes, lidam com clientes todos os dias de diversos verticais, diversos setores de atividade, é olhem para as necessidades específicas destes clientes por vertical, vejam como é que transformar digitalmente o posto de trabalho, workplace, pode ajudar o cliente a ser mais produtivo, a que as organizações possam responder às suas próprias necessidades de negócio, que possam fazer frente às novas necessidades que os seus próprios clientes lhes transmitem, garantindo, mais uma vez, que
os utilizadores têm capacidade de trabalhar de uma forma transparente, transversal, quer estejam no escritório, fora do escritório, procurem essas necessidades, procurem sempre abordar estes projetos de uma forma global e não olhar especificamente para o dispositivo, para a segurança, para a entrega das aplicações. Não, tentar olhar para isto de uma forma unificada e tentar entregar realmente projetos e soluções de transformação digital de posto de trabalho a estas organizações. Essa acho que é a melhor recomendação que vos posso deixar. Obrigado, Ricardo. Passava a palavra ao Francisco da Huawei. Em um minuto, quais é que são as oportunidades para os parceiros na área do Workplace Solutions? Os parceiros têm aqui oportunidades muito interessantes, já que as empresas e organizações necessitam de novas soluções e de se capacitarem para dar resposta aos desafios pós-pandemia em linha do que falamos hoje. No caso da Huawei, a mensagem é bastante simples e concreta. Estaremos sempre disponíveis para apoiar os parceiros e contamos também com todos para ajudar as empresas portuguesas, organizações portuguesas, nisto que é a transição digital. Isto é bastante relevante num contexto onde temos algumas incertezas, nomeadamente, por exemplo, nos tempos de entrega, e é por isso que a Huawei também se comprometeu e lançou a campanha Fast Track, em que nos comprometemos a entregar equipamentos em 2 semanas, quer de redes, switching e Wi-Fi 6, mas também na parte da storage. É este o nosso compromisso da Huawei com os parceiros portugueses e também com as empresas e organizações. Obrigado a todos. Obrigado, Francisco. Passo a palavra ao Nuno Reis da Engecom em um minuto. Quais é que são as oportunidades para os parceiros? Obrigado, Rui. Sim, estou de acordo, as oportunidades são mais que muitas, partilho também da visão do Ricardo Oliveira. Penso que há uma necessidade muito grande em segmentarmos, em verticalizarmos. Não há 2 clientes iguais, não há 2 desafios iguais e, portanto, a ideia aqui é sempre olhar para os desafios numa perspectiva do cliente, numa perspectiva de negócio, garantir efetivamente a segurança de tudo isto, porque no final do dia é o nosso ADN, mas termos a capacidade de entregar soluções à medida que correspondem efetivamente a estas 2 temáticas, portanto, produtividade e segurança. Não esquecer, claro está, toda a questão de conhecimento, seja formação, seja certificação, para trabalharmos com as diferentes tecnologias, para que se possam entregar soluções capazes, robustas e consigam, portanto, manter, digamos assim, a operação do cliente a médio e muito longo prazo. Obrigado. Obrigado, Nuno. Dava a palavra também ao Rui da Lenovo. Em um minuto, as oportunidades para os parceiros. Rui? Penso que há muitas oportunidades. É importante nesta fase as empresas adotarem a tecnologia certa, investirem em infraestruturas e dispositivos que lhe permitam o trabalho híbrido, escritório, remotamente, que permitam a mobilidade dos colaboradores. E os nossos parceiros podem ser uma ajuda às empresas na definição desse caminho de transformação do posto de trabalho. Áreas de grande crescimento para a colaboração, mobilidade, devices as a service, na área da cibersegurança também, onde somos bastante fortes. O Lenovo conta com os parceiros para endereçar estas necessidades do mercado, como sempre. Posso dar só um exemplo muito rápido. Lançamos recentemente uma solução na área da saúde, de virtual care, para remotamente ajudar a monitorizar pacientes com algumas dificuldades. E, no fundo, isto é um novo posto de trabalho. É uma área nova, um vertical que é em grande crescimento e é uma oportunidade para os parceiros como muitas. O nosso canal tem crescido connosco, os nossos parceiros têm estado connosco neste caminho de sucesso e sabe que pode contar com o Lenovo também para crescer nestas áreas de soluções do posto de trabalho. Obrigado, Rui. Eu dava a palavra à Diana para seguirmos com esta questão. Diana? Obrigada, Rui. João Moura, retomando aqui então a questão, quais são então as oportunidades para os parceiros na área do Workplace Solution? Já tocámos aqui várias vezes neste ponto. Eu acho que é comum a todos nós, portanto, desenvolvermos soluções, mas na prática depois o papel dos parceiros aqui é fundamental e a oportunidade está definitivamente lá. Aliás, tem aumentado de entregar aquelas que são as soluções desenvolvidas por nós de forma unificada, de forma holística, como disse há bocadinho o Ricardo, olhando para tudo, o Ricardo e o Nuno, olhando para tudo, não apenas para a componente de cibersegurança, mobilidade ou produtividade, portanto, entregando aos clientes, de facto, uma solução completa, gerida,
O Rui falou também em Devices as a Service, mais do que o modelo financeiro, efetivamente a gestão do posto de trabalho no cliente é cada vez mais uma oportunidade e é cada vez mais algo que o mercado também vai pedindo e valorizando. E é muito por aí que contamos com o nosso canal de parceiros, tem-se vindo a desenvolver, obviamente contem connosco também para esse desenvolvimento, porque são fundamentais e a oportunidade está lá, com esta transição para o híbrido, sem dúvida, cada vez mais soluções, tanto para o utilizador final, o colaborador, como para o próprio espaço do escritório, e obviamente é necessário garantir que essas soluções são robustas, permitem esta colaboração e estão seguras e devidamente identificadas como a que resposta é que esta solução está a dar dentro da organização e qual é que é o resultado final, qual é o endgame que o cliente pretende atingir. O parceiro aí é fundamental neste trabalho. Obrigada, João. Eu dava agora a palavra ao Luís Dias para responder a esta mesma questão. Bem, o nosso compromisso é conectar pessoas e impulsionar e melhorar a interação entre elas, e isso a Poly tem conseguido fazê-lo num momento em que a distância social faz com que seja mais necessária do que nunca esta tecnologia adaptada ao Modern Workplace. A Poly tem uma vantagem grande em relação a outros vendors, porque dispõe de uma solução transversal dentro do cliente em tudo o que é áudio e vídeo, tanto para uso pessoal, como já vimos os headsets, as câmaras para uso pessoal, bem como as soluções para grupos dentro dos escritórios, nas salas de reuniões ou focus room, e isso é ótimo para o cliente final, bem como para o parceiro, porque dentro das suas comunicações pode falar somente com o vendor em termos dos endpoints. A Poly tem crescido nos últimos anos 50%, porque parte das empresas já perceberam que têm que adotar os trabalhadores, de facto, com dispositivos profissionais, onde qualquer coisa já não serve. E se nós crescemos é fruto também do trabalho dos parceiros, porque nós podemos ter as soluções tecnológicas, mas depois temos as pessoas que estão no terreno e que visitam os clientes e já perceberam também, estes parceiros, que as nossas soluções podem ser um complemento muito importante dentro das soluções que eles apresentam aos seus clientes finais. Por isso as oportunidades estão aí e eu estou aqui também para vos poder ajudar a acompanhar. Em resumo, para terminarmos e agradecer o convite e o debate hoje, as pessoas merecem ser escutadas e vistas com qualidade. Por isso as empresas têm que continuar a investir em tecnologia e a Poly tem as melhores soluções em termos de endpoints e a gama mais completa para poder satisfazer todas essas necessidades hoje em dia do Modern Workplace. Obrigado. Obrigada, Luís. Nuno Marques, quais são então as oportunidades para os parceiros? Ora, cá estamos. Obrigado, Diana. No caso da Total Store ou da Ricoh em Portugal, com o PAMAF também, que já faz parte da nossa família, nós somos integradores, portanto, o que é que nós fabricamos? Nós fabricamos customer care, qualidade de serviço, estar junto aos clientes. Aquilo que nos preocupa é conseguir estar nos clientes, ouvir os clientes e ajudar os clientes a estarem mais preocupados com o seu negócio, e deixar-nos a nós ajudar a que o seu negócio seja o mais produtivo possível, ajudar na sua transformação digital, porque obviamente com esta nova realidade as coisas tiveram que andar a uma velocidade completamente distinta e portanto os clientes precisam de apoio, muitas vezes estamos aqui nós a falar que pertencemos a um mundo altamente tecnológico, mas a realidade do país não é esta, a realidade do país é de muitas empresas que precisam de ajuda e precisam de fazer um caminho que ainda têm que percorrer e como tal, para isso cá estamos nós, para ajudar nesse caminho, sem esquecer obviamente a parte da segurança, que eu penso que é muito importante nesta altura. Temos visto as notícias no dia a dia, a forma como as empresas são atacadas, toda a parte de segurança nesta altura é fundamental. E portanto cá estamos nós para ajudar e esse é o nosso papel enquanto integradores, estar junto dos clientes, aproveitar obviamente a evolução que tem sido brutal de todos os fabricantes nesta área, não só na parte profissional mas também na parte pessoal. É incrível aquilo que tem sido apresentado ao mercado nestes últimos meses. Todos os dias aparecem coisas novas para ajudar a facilitar a vida de nós pessoas, quer a trabalhar, quer na nossa vida pessoal. E, portanto, cabe a entidades como a Total Store estar totalmente atualizadas, certificadas, com as suas equipas perfeitamente preparadas, para poder, junto dos clientes, ajudar a que os clientes melhorem ao máximo e tirem partido ao máximo da tecnologia
e consigam que o seu negócio seja o mais produtivo possível. E já agora, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar a conversar convosco e por ter conhecido todas estas pessoas fantásticas que estão aqui no painel comigo também. Obrigada a nós, Nuno. E por último, Diogo Pata, da WatchGuard. Obrigado, Diana. De acordo, obviamente os nossos parceiros terão imensas oportunidades durante este ano. A WatchGuard Technologies é de facto um fabricante que historicamente sempre esteve alinhado com os nossos parceiros, inclusivamente o nosso lema é de que a nossa força reside exatamente nos nossos parceiros e como tal percebemos também que estas oportunidades trarão desafios que percebemos convosco exatamente quais são e também por isto temos uma plataforma unificada de segurança que permite exatamente aos nossos parceiros endereçar as várias necessidades nos vários verticais, desde o endpoint ao network, ao access point, à gestão de identidade, mas também de um ponto de vista de gestão de negócio, ou seja, temos opções flexíveis em termos de pagamento, de customização do tipo de pagamento para oferecer uma proposta perfeitamente adequada a qualquer tipo de cliente com que vocês trabalham. Portanto, aproveito também para agradecer o convite para estar nesta sessão e um cumprimento especial a todos os outros oradores. Obrigada. Bem, chegamos então ao fim de mais uma mesa redonda, em meu nome e em nome de toda a equipa do IT Channel, obrigada a todos. Eu dava então agora a palavra ao meu colega Rui Damião. Obrigado, Diana. Chegamos então ao fim desta mesa redonda de Workplace Solutions. Quero agradecer mais uma vez a todos os leitores que aderiram a esta mesa redonda e também a todos os palestrantes que deram a sua opinião e a sua visão sobre este mercado tão importante. A próxima edição do IT Channel, que se não me engano é a edição 86, a edição de abril vai ficar disponibilizada no dia 8 de abril, portanto de hoje a uma semana, também com o conteúdo desta mesa redonda. Em meu nome e em nome de toda a equipa do IT Channel, muito obrigado a todos e até à próxima.